Então, o tema da nossa igreja para este ano é uma igreja que reflete Jesus. E combinámos então, ao longo deste ano, falar sobre a identidade de Jesus em nós. Ou seja, a nossa identidade em Cristo. O que é que nós somos? O que é que a Bíblia diz que nós somos? Ou seja, é como se fosse um estudo intensivo de Cristo aplicado à nossa vida. Começámos em janeiro a falar sobre nascer de novo. E vimos então algumas passagens que mostrava o que é o novo nascimento, o que é nós estarmos em Cristo. E a partir agora deste mês, nós vamos ver o que a Bíblia diz especificamente que nós somos, o que é que Deus fez em nós, que nos transforma, que nos identifica como novas criaturas. E hoje começamos então falando sobre perdão. E perdão é um tema que nos atrai, mas perdão atrai-nos na ótica do utilizador. Isto quer dizer que a palavra, o perdão, é muito agradável quando somos nós a ser perdoados, certo? Quando somos nós a ter que perdoar, este assunto deixa de ser muito agradável para ser muito difícil. Concordam comigo? E umas pessoas mais que outras. Mas, quando nós falamos do perdão de Cristo, do perdão de Deus, nós ficamos com o nosso coração cheio. Quem não gosta de dizer, ou de recitar as Escrituras e dizer as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Sabe bem, não sabe? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Que maravilha! Nós gostamos disto. Essa misericórdia é preciosa para nós. Essa purificação de pecados enche o nosso coração. Concordam? E impulsiona-nos a viver a fé com gratidão. Paulo dizia que o amor de Cristo o constrangia, mexia com ele. E quando nós pensamos, quando nós compreendemos verdadeiramente o perdão de Deus, nós temos que nos ajoelhar diante de Deus e dizer muito obrigado, Senhor. Não há outra forma de viver a absolvição senão com muita gratidão na nossa vida. E sabem o que é interessante? É que Deus mostrou-se disponível para nos perdoar logo desde o princípio. Logo, desde o jardim, quando o homem pecou, que Deus se manifestou disposto para perdoar o homem. Vamos ler Gênesis 3,15. E diz o texto: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o filho da mulher, diz-nos o texto, que pisaria a cabeça da serpente. O autor do pecado seria, portanto, destruído, vencido. Logo haveria esperança para o homem. Neste versículo, que chamam-lhe o proto-evangelho, neste versículo, que anuncia que a serpente, o autor do mal, o autor do pecado, seria destruído, também diz que o filho da mulher seria ferido. Também iria sofrer para que a serpente fosse vencida, fosse derrotada. Obviamente
para nós hoje é fácil compreender que se trata de uma imagem do Calvário. Trata-se de uma imagem de Jesus que foi ferido naquela cruz romana, mas que na cruz ele venceu Satanás. Ele gritou: está consumado. Ele reclamou vitória ainda antes de entregar o seu espírito ao Pai. Então, o perdão de Deus não foi, como sabemos, não foi concedido apenas quando Jesus veio. O perdão de Deus foi concedido ao longo da história da humanidade. E no Velho Testamento, antes de Cristo ter encarnado, Jesus perdoou homens. Deus perdoou homens, Deus concedeu perdão aos homens. E um dos princípios pelos quais o homem foi perdoado foi através dos sacrifícios que foram feitos. Os sacrifícios, então, eram atos de adoração que levava o homem para Deus e o homem a reconciliar-se com Deus. Vou-vos fazer uma pergunta. Qual foi o princípio, o primeiro sacrifício de todos que aparece nas Escrituras? Quem diz Abel? Como? Não percebi. Exatamente, porque a primeira tendência é nós pensarmos, o primeiro foi Abel, não é? E foi um sacrifício que agradou ao Senhor. Mas não, o primeiro sacrifício foi Deus que o fez. A primeira vida a ser ceifada foi ceifada pelo próprio Deus, por causa do pecado do homem. Se eles vestiram peles, logo algum animal teve que morrer. Animal que não teve culpa nenhuma do pecado de Adão e Eva, que sofreu as consequências do pecado de Adão e Eva e morreu para dar peles para que eles pudessem se vestir. O segundo sacrifício que aparece na Bíblia e foi aceito por Deus como um ato de adoração foi então o de Abel. Então, Abel sacrificou um animal ao Senhor e o Senhor agradou-se do seu sacrifício. Continuando na história da revelação, nós vemos que Noé seguiu o exemplo de Abel e também foi aceito. E os patriarcas fizeram exatamente a mesma coisa. Abraão, Isaque e Jacó, também eles ofereceram ao Senhor sacrifícios. Temos a história da consagração de Isaque, em que Deus pediu a Isaque a Abraão. E Deus diz: olha, eu quero que tu me consagres o teu filho em holocausto, numa oferta queimada. E ele segue aqueles 3 dias para oferecer o seu filho, e quando, no último momento em que ele empunha o seu punhal para matar o filho, Deus diz: não quero que faças isto. Era para provar a tua fé. E então, há um animal que está preso no arbusto, Abraão vai e consagra aquele animal ao Senhor. Então, os sacrifícios foram feitos ao longo da história da humanidade como um ato de adoração, como um ato de entrega ao Senhor, de reconciliação com o Senhor, foram usados para que o pecado dos homens, das mulheres, fossem expiados diante de Deus. Mas a Bíblia continua a contar-nos histórias de sacrifícios. Por exemplo, na Páscoa, quando Deus institui a Páscoa, os irmãos lembram-se que Moisés foi para o Egito para retirar o povo e o Senhor aflige o Egito com quantas pragas? 10 pragas. A última era a praga da morte dos primogênitos. Então, o Senhor diz que iria passar o anjo de morte sobre o Egito e todos os primogênitos que se encontravam no Egito iriam morrer, fossem eles homens ou animais, tanto da casa de Faraó como dos mais pobres servos no Egito. Todos iriam sofrer
a morte do primogênito. Imagino, ou não consigo imaginar, quando o anjo passou, meia-noite, diz as Escrituras, e de uma ponta à outra do Egito, todos os primogênitos foram mortos. As Escrituras dizem que em todas as casas houve morte, houve um pranto terrível, uma dor que não conseguimos descrever. Mas havia uma solução que foi dada ao povo de Deus. E a solução que foi dada ao povo de Deus para que o povo de Deus não sofresse a morte era então que aspergissem sangue de um cordeiro nas ombreiras das portas. E quando o anjo de morte passasse e visse o sangue do cordeiro aspergido sobre as portas, não entraria para matar. E quem estivesse sobre aquela casa estaria protegido da morte. Nós hoje compreendemos que esse episódio, essa imagem, retrata o que Jesus fez por nós. Todos aqueles que estão debaixo do sangue de Cristo estão salvos e têm vida e vida eterna. Quando foi dada a lei de Moisés, os sacrifícios foram normalizados e nós compreendemos a razão de eles existirem. Levítico diz-nos 17, versículo 11, diz-nos o seguinte: a vida do corpo está no sangue, por isso vos mandei usar sangue para o ritual da expiação. Pois pelo sangue se pode expiar uma vida. Eu vou repetir. A vida do corpo está no sangue. Por isso vos mandei usar o sangue para o ritual da expiação. Pois pelo sangue se pode expiar uma vida. Expiar significa remir, significa sofrer as consequências de cumprir a pena que reabilita, significa purificar. Desde o princípio, lá no Éden, que Deus disse que a consequência do pecado seria a morte. No dia que comeres do fruto, certamente morrerás. Então Deus anunciou que a consequência do pecado, da rebelião, a consequência de o homem se afastar de Deus era a morte. Foi o que Deus disse a Abraão: no dia que comerdes, certamente morrerás. Então, a natural consequência do pecado perante a santidade de Deus é a morte. Desde o princípio. E nós conhecemos as Escrituras. E Romanos 6,23 diz-nos: porque o salário do pecado é a morte. Numa versão de Bíblia para todos diz assim: com efeito, o pecado paga-se com a morte. Portanto, para haver expiação, tinha que haver morte. Para haver perdão, tinha que haver morte. Porque Deus decidiu que a expiação incluía a perda de uma vida. Então, o animal tinha que ser morto. O ofertante devia de escolher o animal perfeito. Porquê? Porque o animal perfeito representava a perfeição da pureza, ou a perfeição moral. O ofertante escolhia o animal mais perfeito, pegava no animal e agarrava na sua cabeça e orava sobre o animal. Ao fazê-lo, o ofertante estava-se a identificar com aquele animal. Ele orava
para o animal, como se transferisse a sua culpa, a culpa do seu pecado, para aquela vida. Pois o animal era morto, esvaía-se em sangue. Porque o sangue, que a vida, está no sangue. Depois então, reconhecendo o ofertante, que o seu pecado necessitava de uma vida oferecida, ele pegava no sangue do animal, espargia sobre o altar e à volta do altar, para que a vida fosse levada até Deus. Era assim que o animal era morto. Então, o sacrifício era um reconhecimento de que havia um erro, havia pecado e havia a necessidade de o homem se encontrar com Deus. E Deus tinha decidido que a única maneira dos pecados serem perdoados era com uma vida derramada. Então, o animal era morto e era dedicado ao Senhor em oferta, podia ser total, no caso do holocausto, ou parcial, mas era queimado para que então o cheiro daquele holocausto ou daquele sacrifício fosse levado até ao Senhor. Então, o animal era o substituto do pecador. O homem se transferia para aquele animal a sua culpa e ele pagava pela culpa que o homem tinha. Obviamente, a vida de um animal não paga a vida de um homem. Mas quando João Batista disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", João Batista está a dizer que Jesus era o sacrifício perfeito, que iria substituir os homens diante de Deus. João Batista identificou Jesus como o sacrifício perfeito. Então, todos os sacrifícios do Velho Testamento estavam projetados naquele que foi o sacrifício de Cristo, o sacrifício perfeito. Todos os sacrifícios ao longo do Velho Testamento foram aceitos como válidos porque eles estavam projetados no sacrifício de Cristo. Eram sombras da imagem real, e a imagem real era Cristo. Então isto significa que Jesus nasceu para morrer como um sacrifício, para dar a sua vida pelos homens. A morte de Cristo é a grande razão de Jesus ter vindo ao mundo, de ter encarnado. Marcos 10:45, que os irmãos conhecem muito bem, diz o seguinte: "Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servir, mas para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos." Hebreus 9:22 diz-nos o seguinte: "Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão." Ou seja, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Versículo 27. "E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação." Jesus veio à terra como homem para se oferecer em nosso lugar. O seu sangue era puro, ele não tinha pecado algum. O seu sacrifício, como diz o texto, foi de uma vez por todas, porque ele estava perfeito, estava inocente, estava puro diante de Deus. A sua justiça naquela cruz do Calvário era tão pura que o pagamento foi justo perante Deus.
Creio que já disse isto e volto a repetir. Há pessoas que pensam que quando Jesus estava na cruz, que o diabo estava a esfregar-se as mãos de contentes pensando que estava a vencer. Não, ele estava era a tremer, porque Jesus não tinha pecado até então. E se Jesus não tivesse pecado até à sua morte, ele estava derrotado. Então o tempo ia-se passando e Jesus no Calvário, mesmo carregado de pecado, ele não ousou pecar contra o Senhor. E quando o diabo ouviu, está consumado, eu imagino que ele tremeu nas bases. Foi derrotado. O filho da mulher esmagou a cabeça da serpente. Jesus veio para morrer, para que o seu sangue se esvaísse, como aqueles animais no Velho Testamento, quando eram oferecidos. Jesus veio para que fôssemos perdoados, para que fôssemos considerados justos. Jesus veio porque para nós estarmos na presença de Deus, não poderíamos ter pecado algum. Era necessário que alguém puro, era necessário que alguém perfeito pagasse o preço com o seu sangue. Então Deus desceu, Ele mesmo dos céus, tomou a forma de homem e pagou o nosso preço, derramando o seu sangue para que houvesse remissão de pecados. Perante a loucura de Deus, podemos perguntar, mas nós merecemos isso? Nós somos dignos disso, nós somos tão boas pessoas que Deus foi obrigado a fazer-se homem para morrer por nós. Não, as Escrituras não dizem isso. As Escrituras dizem que todos pecaram e carecem da glória de Deus. As Escrituras dizem, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, há umas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há homem algum que pudesse chegar à presença de Deus e permanecer vivo. Nenhum homem. Podemos pensar que os terroristas é que não merecem salvação, os pedófilos, os assassinos, mas o que esta passagem diz é que qualquer homem, eu e os irmãos, qualquer um de nós não subsistia diante da presença de Deus. Aquela coisinha fofa que nós apresentamos ao Senhor é um pecador. É um pecador, ele tem o ADN todo de Adão. Ele recebeu as características de rebeldia para com o Senhor Deus. E um dia ele vai crescer e vai fazer aquilo que é contrário ao Senhor Deus, como todos nós. Por isso, nenhum homem conseguiu viver toda a sua vida diante de Deus sem ter pecado. Nenhum homem. Por isso, todos estão destituídos da glória de Deus. O único que conseguiu foi Jesus. E ele foi levado à cruz do Calvário. E a condenação para o pecado era a morte. Mas ele venceu a morte porque ele não pecou e o vírus do pecado não entrou nele para sempre, porque ele era puro, ele era santo. Ele não pecou jamais. Por isso, ele venceu a morte, ele ressuscitou. Gostava que os irmãos abrissem agora as Bíblias. Em 2 Coríntios, capítulo 5. Estudámos este capítulo há bem pouco tempo. Versículo 17, Paulo chega então a dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, as que se fizeram novas. E Paulo, como se lembram, ele estava-se a defender das críticas dos falsos mestres, e ele falou que uma nova criatura era alguém que estava em temor diante de Deus, alguém que sentia o amor do Senhor ou que vivia pelo amor. E quando chega ao versículo 17, ele constata, pois, quando alguém está em Cristo, tem que mudar tudo, é uma nova criatura. Mas ele continua o texto e ele diz o seguinte, versículo 18, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo.
Quem nos reconciliou? Deus. Tudo provém de Deus. Deus reconciliou-nos. Deus voltou-nos para Ele. Esta é a ideia da reconciliação. Alguém que está de costas voltadas e que é voltado para o próprio Deus. Deus é que fez isto. Não foi o homem que se voltou para Deus, foi Deus que voltou o homem para si. Deus é que foi ao encontro do homem, resgatá-lo para que ele se voltasse para Deus. Está feito, como diz o texto, foi conseguido no Calvário e, como lemos há pouco, de uma vez por todas, foi conseguido por meio de Cristo. Versículo 19 continua. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Agora, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Não imputando aos homens as suas transgressões. Foi assim. Assim como num sacrifício, os pecados não eram imputados ao ofertante, mas eram transferidos para o animal, assim aconteceu no Calvário. Os nossos pecados foram imputados a Cristo e Ele tornou-se maldito, tornou-se cheio de pecado. E sobre Ele, então, Deus Pai satisfez a sua ira, diz-nos lá em Isaías, como se fosse uma pedra de moinho, uma pedra de mó que estava sobre Ele. E Ele pagou pecado por pecado de todos aqueles que são salvos, de todos os homens. Então, diz-nos no versículo 20, de sorte que nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. No Calvário, Jesus tornou-se pecado por nós. Ele era todo maldito, Ele era todo pecado, sobre Ele a culpa de todos nós foi paga, o seu sangue foi vertido por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Para Deus olhar para si e para mim e ver-nos justos, tem que fazê-lo através de um filtro de santidade chamado Jesus. Se nós hoje somos considerados justos em Cristo, salvos em Cristo, não é porque sabemos muitas coisas ou fazemos muitas coisas bem. É porque quando Deus olha para si e quando Deus olha para mim, Ele vê através de um filtro de santidade, de pureza, de justiça, que se chama Jesus. É por isso que nós somos novas criaturas. E quando compreendemos aquilo que Jesus fez por nós, não podemos deixar de ser nós também embaixadores desse amor, dessa verdade, dessa salvação. Somos representantes de Cristo. Então, em Jesus temos perdão. Por isso, os pecadores podem ir a Jesus e receber o perdão de Deus. Mas para recebermos o perdão de Deus, temos que fazer aquilo que sempre foi necessário fazer, até no Velho Testamento. Reconhecer o nosso pecado, reconhecer a nossa culpa, reconhecer que a morte é o castigo justo para os nossos pecados e com o coração arrependido, identificar-nos com o Cordeiro de Deus, que é Jesus, pedindo-lhe perdão, pedindo que Ele receba os nossos pecados e os troque pela sua justiça. Então, quando vamos a Cristo, confessando as nossas culpas, com um coração arrependido, Ele perdoa-nos os nossos pecados.
Deus dá-nos o perdão, Deus dá-nos a salvação em Cristo. E perdoa-nos todos os dias, porque depois de sermos salvos, nós continuamos a pecar. Não há um dia que nós possamos estar na perfeição diante de Deus. Assim eu creio. E todos os dias nós temos que nos ajoelhar diante da santidade de Deus e pedir perdão por aquilo que fizemos, pensamos, sentimos ou deixamos de fazer. Há muitas pessoas que vivem com culpa. Um dia apareceu aqui um homem, que sentia uma culpa tremenda. Todos os dias da sua vida, desde 1975, lá vai 43, 44 anos, aquele homem sentiu culpa, porque um dia, estando ele nas testemunhas de Jeová, ele acreditou que Jesus iria voltar em 1975 e anunciou isso às pessoas e pregou isso às pessoas. E é incrível, porque passado todos estes anos, aquele homem sentia-se culpado com o mal que tinha feito, porque ele tinha percebido que era uma mentira que ele andou a pregar e não conseguia desenvencilhar-se dessa mentira. E eu disse-lhe que Jesus podia perdoá-lo, mas ele não creu nisto e saiu carregando o seu fardo, carregando a sua culpa. Há muitas pessoas que vivem com culpa. Há pessoas que vivem com culpa porque enganaram alguém, porque foram injustos com alguém, porque contaram um segredo quando não o deviam ter feito, porque ofenderam pessoas, porque contribuíram para a tristeza de outros que estavam à sua volta e que os amavam, porque violaram alguém. Há pessoas que vivem com culpa porque humilharam certas pessoas ou fizeram bullying a certas pessoas. Há pessoas que sentem culpa porque mentiram a quem confiava em si, porque adulteraram. Há pessoas que adulteraram e que nunca contaram o seu adultério a ninguém, e aquilo é uma ferida aberta que está lá a massacrar o seu coração, e todos os dias, ou praticamente todos os dias, se lembram daquilo que fizeram, que os humilha, que os envergonha, que fez mal às pessoas que estavam à sua volta. Eles guardam aquilo como se fosse um segredo deles e sofrem a vida toda com aquela dor. Há pessoas que sentem-se culpadas porque consomem pornografia e outras imoralidades semelhantes. Há pessoas que mataram outros, ora na guerra, ou contribuíram para a morte de pessoas que depois daquela discussão houve aquele problema e a pessoa morreu e carrega aquela dor, aquele fardo. Há pessoas que sentem-se culpados porque não conseguem perdoar, porque continuam a sentir ódio, sentir raiva de alguém que os magoou, que lhes fez uma injustiça. Há pessoas que sentem culpa porque foram maus pais ou foram maus filhos, porque não deram aquilo que deviam ter dado a alguém que confiou deles e que demonstrou amor. Eu não sei se o irmão, se o amigo sente culpa. Eu não sei se é culpado de alguma destas coisas. Ora, eu sei uma coisa. É que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Eu sei que nenhum destes pecados é maior do que a justiça de Cristo na cruz do Calvário. Por isso nós podemos ir a Cristo e pedir perdão. Podemos receber a graça da absolvição. A nossa dívida para com Deus pode ser cancelada em Cristo. Podemos ser considerados justos diante de Deus. Porque quando Deus olha para nós, olha através do que Cristo fez. Por isso a salvação é pela graça. Alguns podem dizer assim, então mas agora se Deus perdoa,
Dessa forma, eu posso fazer tudo o que quero? Claro que não. E Romanos 6 mostra-nos isso. Mas quem conhece que Cristo, quem compreende a dor de Jesus no Calvário, quem compreende o seu amor, quem sente a dádiva do perdão, quem sente o sabor da absolvição, quem entende que era culpado e que agora é inocente, quem percebe a dádiva que recebeu de Deus, não continua a fazer pouco de Cristo no Calvário. Tem que abandonar o pecado. Tem que tentar viver sem pecado para a honra e glória do Senhor Deus. Quando estivermos diante do Senhor, não faça aquela oração: Senhor, perdoa-me todos os meus pecados em nome de Jesus, amém, e muda de canal como se nada tivesse acontecido. Para nós sermos perdoados, houve um alto preço que foi pago. E o que Deus espera de nós é que nós concordemos com Ele. Para sermos salvos, para sermos perdoados, teve que haver remissão de sangue. E a remissão de sangue foi o sangue do próprio Deus em Jesus. Se quando estivermos a fazer a nossa oração de pedido de perdão, possamos fazê-lo com dignidade, reconhecendo o que nós fizemos. Senhor, eu fiz isto, eu sinto aquilo, e eu pensei aquilo outro. Eu fiz o que estava errado, e eu lamento isso. Perdoa. E o Senhor te dirá: eu te perdoo. Eu te perdoo. E nos levantamos com o coração grato e cheio de alegria pela bondade de Deus. E assim se faz a vida de um cristão, de uma nova criatura, de um perdoado em Jesus. E o meu desejo e a minha oração é que, à medida que nós vamos vivendo o cristianismo, possamos compreender cada vez mais a oferta que nós recebemos naquela cruz do Calvário. Porque é que Deus fez tudo isto? Qual é a grande razão? Porque amou o mundo. Amou a si e porque me amou a mim. E o amor é a grande razão de Jesus ter vindo à cruz. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor Deus. O que mais podemos dizer senão: graças te damos, Senhor. Aos teus olhos, perante a tua santidade, estávamos perdidos, estávamos destituídos, afastados da tua glória, mas tu tiveste misericórdia de nós. Agradecemos-te, Senhor, o teu amor, agradecemos-te, Jesus, agradecemos-te o Calvário, agradecemos-te a ressurreição, agradecemos o teu Espírito em nós que nos ajuda a viver esta nova vida, Senhor, e ajuda-nos a cada dia, Senhor, a vivermos o Evangelho de um modo digno, grato, reconhecido por tudo o que tu fizeste, tens feito e continuarás a fazer por nós. A ti toda a honra e toda a glória, tu és digno de toda a adoração. Nós oramos em nome de Cristo, Senhor. Amém. Vamos ouvir o pós-luto, tenham vontade de sentar. Desejo uma semana abençoada para todos vós.